E toda essa propaganda que ele fez isso de forma extremista, de forma abusiva, pelo que você está me narrando, ele conseguiu maioria no Congresso, com maioria no Congresso, usou os mecanismos da Constituição, que aqui no Congresso brasileiro já existe, Exato. né? Que é no Senado, Isso. para você poder fiscalizar e atuar de forma mais enérgica o impeachment do membro da corte. Exatamente. Aqui não tem isso, mas lá teve. Eu sempre levo pro caso brasileiro, quando alguém tenta argumentar pra mim, dizer que não, porque o Bukele ele foi autoritário, ele tomou posturas antidemocráticas. Eu digo, qual postura antidemocrática que são faladas contra ele? Uma é que ele removeu membros da Suprema Corte, e aí eu pergunto, por acaso isso no Brasil é algo antidemocrático? Que eu saiba, está na Constituição e é o Senado o responsável por fazer isso. A gente não faz por causa dos acordos aí políticos entre os poderes, né? Agora, é um mecanismo democrático. Aí outros dizem, não, ele é antidemocrático porque ele permitiu com que ele se reelegesse e a Constituição não permitia assim. Ora, a nossa Constituição também não permitia a reeleição. E o que aconteceu? O Fernando Henrique foi lá e mudou a Constituição por meio de um projeto no Congresso Nacional. E hoje a gente tem reeleição. Isso não foi democrático? Foi. A gente pode criticar, não gostar? Pode. Mas foi assim que foi feito lá. Por que lá a gente diz que é autoritário e aqui a gente diz que não? Aí entra na linha do que a gente falou aqui, da narrativa. Porque eu vejo hoje, eu discuto muito isso. Quando eu estava em El Salvador, tinha o jornalista da Globo e o jornalista da Folha. Tinha Folha, Globo e eu lá. A Folha, todas as notícias que saem na Folha, saem ligadas a um jornal de oposição. Lá em El Salvador, sim. Lá tem jornal de oposição, lá tem liberdade de imprensa, tem liberdade de manifestação, né? Em ditaduras isso não existe. Vai lá ver se na Venezuela tem. Não, em El Salvador tem liberdade plena. Eles copiam basicamente o que dizem a oposição. E a oposição lá, esse principal jornal de oposição que tem lá, ele era financiado pela Open Society. Então, ou seja, as organizações que fazem esse discurso de desencarceramento, esse discurso de legalização de droga, de não sei o que lá, essas pessoas que influenciavam parte da oposição a ele e que influenciam jornais, principalmente no Brasil, para fazer esse discurso de dizer que o que o cara tá fazendo lá é autoritário, é não sei o que lá. Então, para mim, valeu muito de ir pra lá, não só pela minha experiência pessoal, mas por poder rebater esse tipo de argumento. Quando eu vejo uma notícia, saiu uma agora, faz 2 semanas, lá eu rebati no meu Instagram, da Human Rights Watch. Né? A Human Rights Watch disse que tinham crianças que eram torturadas quase que pelo Bukele, diretamente, né? Como se o... né? E aí eu rebati ponto a ponto. Eu abri o relatório da Human Rights Watch e mostrei, ó, isso aqui é mentira, isso aqui é distorcido, isso aqui tá sendo falado para criticar determinada política penal que foi adotada, e mostrei lá, tem lá no meu Instagram mostrando porque que isso é mentira. Falei em live isso pra caramba também. Então, não só pela experiência pessoal, mas para mim por poder rebater esse tipo de argumento e ser uma das vozes aqui no Brasil hoje que pode falar disso. E ainda tem um contato muito aberto lá com os amigos que eu fiz lá, de eventualmente perguntar de alguma coisa, de poder saber mais, de buscar e trazer uma informação que não é difundida aqui no Brasil. Aqui no Brasil é muito... Acho que nós já temos isso bastante maduro no debate que são as ideologias, né? Isso, as pessoas... debatem isso na universidade e tal. Então, esse é um discurso que a direita vem trazendo desde a eleição de 2018, né? Que tem uma militância, tem um ativismo judicial, tem isso na universidade e tal. E que isso acaba que vai freando uma mudança, né? Então, você vai ter... Vão produzir artigos, vão produzir trabalhos de teses de mestrado, doutorados, vão ter pessoas influentes entrando na política. Tem a quantidade de partido aqui no Brasil, 90%, sei lá, 70% são partido de esquerda, né? Como é que fica isso num país que a ideologia
é muito forte, né? Para você conseguir essas mudanças. Ó, El Salvador era assim? Também era assim, porque lá ficava basicamente se alternando o partido de esquerda com, às vezes, o partido supostamente de direita, que era a direita permitida, né? O pessoal fala. Que era justamente a herança desses acordos, supostos acordos de paz que eles fizeram após a Guerra Civil salvadorenha. Agora, eu acho que assim, essas mudanças elas passam também necessariamente pelo legislativo. O Bukele ele só conseguiu fazer um enfrentamento completo quando ele obteve a maioria no legislativo. Foi isso que permitiu com que se faça mudanças no judiciário. Eu também acho que tem que fazer mudanças. Eu também acho que tem que fazer mudanças nas cortes superiores. Agora, para fazer isso, você precisa que elas sejam feitas pelo Poder Legislativo, né? Para você fazer isso pelo Poder Legislativo, você precisa eleger boas pessoas que tenham compromisso com essas pautas. Esse que é o lance. As pessoas... isso foi muito falado aqui no Brasil na campanha de 2018 do Bolsonaro, que ele tinha maioria, né? Que ele tinha um povo a favor. Sim. E quem critica o Bolsonaro diz que ele tinha um momento favorável para poder avançar em todas essas medidas, porque teria o apoio do povo, né? Eu não sei se você concorda com essa leitura, mas quem no Brasil teria um perfil próximo disso? Lá em 2018, você acha que seria o Bolsonaro naquela época, se botasse as propostas as promessas de campanha em prática, e aí complementa o Bukele, ele tem esse perfil Bolsonaro, esse perfil assim, mais agressivo de falar, ou o Marçal? Como é que é o perfil do Bukele comparado a esses atores aqui no Brasil? Uma curiosidade do Bukele é que ele não se define como alguém de direita. Ele rejeita esse rótulo. Primeiro porque em El Salvador, a esquerda e a suposta direita, que era do lado do Partido Arena, eles basicamente foram colocados no mesmo pote pelas pessoas, né, de ser farinha do mesmo saco, né? Então por isso ele rejeita o rótulo e as pessoas não o enxergam assim. Isso foi a minha surpresa, né? Que lá eu falava que eu era de direita, né? Com as pessoas que eu conversava, eles não entendiam. Pô, mas você é de direita e tá apoiando o Bukele, né? Porque o Bukele é outra coisa, ele é algo diferente disso, ele não tá nesses rótulos. E eu acho que grande parte da decepção que eu tive com o Bolsonaro vem da pauta de segurança pública. Porque o Bolsonaro cresceu com esse discurso, né? Que era é só você não roubar que você não vai pra lá, pô. Né? Esse discurso duro na segurança pública. E o que ele fez pra segurança pública quando ele chegou lá? Ele sancionou o juiz de garantias, que é um negócio que só dá mais recurso protelatório para quem não quer ser punido. É isso? O que foi feito na área da segurança pública? De medida efetiva. Diminuiu o número de homicídios lá no primeiro ano do governo, era 50 e tanto, caiu para 40, ok, mas qual foi a ação do Bolsonaro efetiva, política pública que ele fez para melhorar isso? O pacote anticrime do Moro foi detonado. O Bolsonaro não colocou, e ele tinha força popular para gastar a popularidade dele, política, investindo em pautas. Fala, não, isso aqui é prioridade. Mas você vai se queimar com não sei quem. Faz parte, só que é agenda. A agenda é mais importante do que popularidade. E ele não fez isso. Ele colocou a popularidade acima da agenda, e aí ele não andou com nenhuma agenda na área de segurança pública, né? Aliás, pelo contrário, né? Pelo contrário, foi no governo dele que os mecanismos de combate à corrupção foram sendo destruídos, né? Então, esse que é o perigo de você chegar lá sem agenda, sem proposta. É você colocar a sua popularidade acima de qualquer tipo de agenda. Afinal, você não tem esse horizonte claro como governante. Então aí que tá uma das grandes falhas dele aí. Se ele tivesse, por exemplo, tomado medidas duras na área de segurança, ter sido um cara que trouxe uma mudança permanente para a segurança pública, por exemplo, eu não tenho dúvida que ele ganhava a eleição em 2022. Eu não tenho dúvida de que ele, ia deixar um legado ao menos, né? Claro que poderia ser desfeito aqui no... Até o Renato 38 viu o vídeo dele que ele o PT não cerceava o número de armas que eu podia ter, o Bolsonaro limitou,
Então, assim, o que foi feito na área de segurança pública, eu pergunto? Nada. Você não chega lá com o Bolsonaro e com o Lula. O Lula sancionaria juiz de garantias? Sancionaria. O Lula limitaria número de armas? Limitaria. O Lula destruiria mecanismos de combate à corrupção? Destruiria. Como destruiu. O Bolsonaro fez tudo isso também. E o que o Bukele... Ah, mas o discurso do Bolsonaro é diferente do discurso do Lula? Ok, mas... eu quero ver a ação, a entrega, o resultado. O discurso, tem muita gente que faz discurso bonito aí. Mas aí, olhando pro Bukele e analisando El Salvador, o que fica de aprendizado do Bukele para esses dois aí que pode continuar sendo aí a polarização no Brasil e a nossa esperança, né? Para ter uma mudança no Brasil, hoje, no cenário político de hoje, você precisa de um dos dois, né? Ou o Lula fazer querer ou o Bolsonaro, né? Até surgir uma nova liderança ou surgir com capacidade de ter essa força, pode ser que demore, não sei. Ou o surgimento de uma liderança que tenha essa mentalidade, vamos dizer assim, ou o que eu faço, né? Eu não posso... Claro, eu sou comentarista político quando eu tava lá na Jovem Pan, agora eu não tô mais e minha história não é essa, só de comentarista, é de ajudar a construir e criar uma opção. É por isso que eu faço parte de um grupo, por isso que o meu grupo está criando um partido, por isso que o partido que está sendo criado pelo MBL defende essas pautas que eu defendo, né? Então, assim, eu tô tentando ajudar a construir uma alternativa que seja diferente disso. Eu não tô só olhando do sofá e sendo obrigado a escolher com as alternativas que me dão. Não, eu tô tentando construir uma alternativa. Eu acho que esse é um caminho. Tá. Como é que é o sistema político partidário lá? Divisão entre partidos. Você comentou que em El Salvador o Bukele ele ganha para presidente com uma população enorme, e aí quando tem a votação pro legislativo lá é descasado? Da majoritária? Como é que é? Era descasado, agora é junto. Agora é junto. Isso. Mas aí, nesse momento que ela é descasada, ele vai lá, se ajoelha, faz um apelo pedindo 110 milhões de dólares para combater as facções. Quando ele faz isso, ele consegue a maioria, em torno de 75% na próxima legislatura. No Brasil, com o sistema político partidário que nós temos, é possível isso? Minha leitura é que é impossível. O que tu pensa? Eu acho que é possível, sim. Porque o número de partidos que existem lá é mais ou menos similar ao número de partidos que a gente tem aqui. Ó, lembrando, no Brasil a gente tinha 30 e tantos partidos, hoje a gente já tem menos de 30. Por quê? 29. Por quê? O número de partidos está diminuindo porque a gente tem a cláusula de barreiras e a gente tem um certo corte de recursos para os partidos que não ultrapassam a cláusula de barreiras, e aí faz mais sentido para muitos desses partidos se fundirem a outros. Então a gente está vendo um mecanismo de um movimento de fusão e de diminuição do número de partidos, que deve se agravar após as eleições de 2026 e após as eleições de 2030. Porque a cláusula de barreira ela vai aumentando. Então hoje você precisaria ter eleito, sei lá, 8 deputados. 2026 vai ser 10, 12. Depois vai ser 15. Então os partidos vão diminuindo. Se você pegar o número de partidos que tem representação na Câmara dos Deputados, hoje eu diria que são uns 15. Não tem um número aqui na minha cabeça, mas é por aí. Com representação real. Né? Às vezes você tem um deputado lá, não significa que você tenha representação. Você sequer pode ter uma liderança partidária lá. Você tem um outro mecanismo lá, que é o mecanismo de ter o representante do partido. É diferente. Então, lá tinha um sistema multipartidário, aqui também tem. Cara, assim, o grande fenômeno é o presidente conseguir eleger essa grande bancada. Aqui geralmente o candidato a presidente ele fica preso ali nos acordos de coligação e etc. E aí elege bancadas absolutamente diferentes, né? E você pega, às vezes, em determinados partidos, você pega uma incoerência ideológica gigantesca, né?
partido lá tem o cara de direita e o cara de extrema esquerda disputando a mesma eleição e estando junto no mesmo partido, né? É o que a gente tem hoje aí. Mas eu acho que sim, seria possível, respondendo. Eu afirmei que na minha leitura seria difícil, impossível, porque você tem mecanismo que favorecem que esses partidos mantenham a estrutura de poder, de barganha. Então, se você pegar aqueles partidos que com maior força no Congresso hoje, você pega a esquerda, o que nós chamamos de centrão, né? E não tem do outro lado. Quem é direita? Aí, por conta da presença do Bolsonaro, o PL é alçado à direita. Mas o PL, ele tá ali junto com PL, MDB, PSD... 1/3 da bancada União. do PL votou, por exemplo, sei lá, em projetos do governo Lula aí, em alguns. Então assim... Tinha gente até que era petista de carteirinha. Você vê que, assim, não é uma ideologia por um ideal de país, de nação. É por conta da barganha De se perpetuar e política, ganhar se mais poder. perpetuar. E aí, se você, no caso de vocês estão aí projetando um partido político, com o esforço possível, com o dinheiro que tem e com a cláusula de barreira, porque assim, vocês não conseguem eleger 200 deputados, não tem como, porque tem a regra do coeficiente eleitoral, tudo isso. Eles têm o dinheiro. No final, você não consegue fazer um bloco para fazer medidas igual ao El Salvador. Sim. Lá foi possível como, assim, juntar esses partidos? Assim, lá nessa primeira eleição legislativa foi no próprio partido dele, no Partido Novas Ideias, que obteve a imensa maioria e continuou agora. O único partido? O único partido. O único partido. Hoje, por exemplo, ele tem um número ainda maior, né? São 60 deputados, são 53 do partido dele. No sistema brasileiro isso é impossível, é possível? Assim, muito difícil, muito difícil. Talvez no Senado, por exemplo, seja possível algum dia. Acho que faria mais sentido. Eu acho difícil. Na Câmara dos Deputados, pelo quociente, pela votação ser proporcional, é mais difícil, realmente. Exatamente. Aí você tem tempo de televisão, aí você tem verba praticamente E outra, nenhum presidente no Brasil, talvez o Lula no primeiro mandato tinha uma aprovação igual o Bukele tem. Ele é o presidente com a maior aprovação do mundo. Né? Eu acho assim, cara, pelo que eu observo, o PL... Mas, só você falou do partido e tal, é óbvio, vai ser uma mudança gradual, né? Vai ser disputar uma próxima eleição em 2026, tentar ultrapassar a cláusula de barreira, depois aumentar a bancada, etc. É um projeto de longo prazo. Pô, mas é muito longo prazo. E aí cai naquele ponto que eu que me chamou... O de curto prazo seria apostar em algum cavalo dourado que vai passar. Mas nem o no Cavalo Pablo Dourado. Marçal da vez. Mas nem e ele, aí não existe projeto nem com ele, isso. porque o Cavalo Dourado já teve 2018 Bolsonaro. E aí, por mais que vocês critiquem, vocês adotaram a postura de oposição ao Bolsonaro, tem o fato de a maioria no Congresso fazer diferença. A maioria no Senado fazer diferença para que você tenha alguma medida contra o Supremo, contra a Corte Judicial. Então, o PL coloca 99 deputados. 99 não está nem perto da maioria. 20%, 20 e tantos. Então pronto. 20%. Então assim, você precisaria ter com fidelidade partidária e ideológica partidos como União Brasil, PL, Ou você PSD. precisaria ter partidos sérios. Então, mas não tem. Então, não tem. Por isso Não que eu tem tô e não vai ajudando ter nos próximos 50 anos. Por isso que eu tô apostando que vai ter Porque um olha aí, só. ó. Vai terminar esse ano. Sim, mas né? O que acontece? Olha só, o Kassab, ele vai durar aí mais 50 anos e o partido é dele. O Valdemar da Costa Neto vai durar aí mais uns 30 anos e o partido é dele. O Bolsonaro, que é o Bolsonaro, não se manda. Quem manda é o Valdemar. Então, assim, o partido é dele. Esses caras, eles vão durar no sistema político brasileiro muito tempo, né? A esquerda vai manter a ideologia, a forma deles de se manterem, né?
que é uma fórmula de 40, 50 anos já. A direita, ela começa no Brasil a ganhar uma força a partir dos últimos 10 anos. E não tem um partido. Se o MBL, é Missão, que vai ser o nome, se o MBL conseguir emplacar a Missão, não é possível que o MBL sozinho consiga volume de botar uma bancada com 250 partidos. Não é. O Bolsonaro botou 99. Sim. Então, assim, se não mudar o sistema político partidário, essa Também, mudança não vem nos próximos 30 anos, entendeu? Então, é isso que me deixa um pouco esperando. Não, você tá certo. Os impeditivos são gigantes aqui, dá pra listar vários. Eu acho o seguinte, a gente tá tentando construir uma alternativa. É a única coisa que nos resta. Ou então, se submeter ao que tem aí. Isso, assim, Entendo. eu prefiro fazer outra coisa da minha vida. Entendo.